sejam dispensadas sobre nós hoje aqui. Vamos cultuar Jesus? Temos uma boa notícia, que eu acredito que vai alegrar todos vocês. Os judeus juntaram-se aos romanos e mataram Jesus. Forjaram um plano ardiloso, um julgamento falso e o condenaram à morte. E por uma noite inteira o açoitaram, sem dó, sem piedade alguma. O crucificaram. Era uma morte vexatória, vergonhosa, para ele, para a família, para os amigos. Ele foi pendurado numa cruz. Por um longo espaço, ele carregou a própria cruz. Depois de ter sofrido a noite inteira com açoites, ele foi obrigado a carregar a cruz sobre os seus ombros. No meio do percurso, fisicamente não suportou. Veio alguém e o ajudou. Alguém chamado Simão, um sirineu. Ele chegou ao lugar alto e ali o crucificaram. Pregaram numa cruz. Ninguém perguntou se o julgamento era autêntico, se havia sido justo. Ninguém fez passeata contra o julgamento, nenhuma manifestação pública contra a sua morte. Pelo contrário, aqueles que foram ajudados por ele foram que pediram a sua condenação. Foram beneficiados em vida e agora, movidos de sórdida ganância, diziam: crucifiquem, crucifiquem. Qual a acusação? É porque ele se faz Deus. Quando a pessoa é possessa de espírito maligno, não é condenada à morte pela população. Mas quando alguém faz o bem e se assemelha a Deus, fazendo o bem, aí é digno de morte. É esse o mundo que jaz no maligno. Qual é a boa notícia? É que depois de um silêncio, de uma aquietação mórbida, que demorou um sábado inteiro, que mais parecia um século, nenhum movimento, nenhum barulho, nenhuma ação, nenhum louvor. O sábado foi de tristeza e dor. As mulheres se prepararam então para lacrar a situação, embalsamando o corpo de Jesus. Madrugada, elas se levantaram e foram até o túmulo. Ao chegar lá, foram surpreendidas porque a pedra havia sido removida e a preocupação dela era a pedra. De repente, um anjo apareceu e pergunta para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Por que nós temos esta mania de procurar o que está vivo entre os que estão mortos? Por que a nossa fé é tão pequena a ponto de fazer isso? Ele não está aqui. Ressuscitou. É como ele mesmo disse. Façamos o seguinte: vão até Jerusalém, avisem para os amigos, para os irmãos, os discípulos dele, que ele vai encontrá-los lá. A boa notícia é
ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Por isso esse dia é um dia novo. Por isso eu tenho esperança. Por isso eu posso orar. Por isso vale a pena esperar. Por isso eu posso suportar as dificuldades do presente sempre, olhando para o autor e consumador da fé. Por isso as lutas do presente tempo não podem ser comparadas com a glória que está para ser revelada. Mas eu não posso me deixar levar ou conduzir pelas preocupações próprias deste tempo. Ele ressuscitou. Essa é a maior boa notícia que alguém pode receber. Deus abençoe este ajuntamento. Vamos cantar louvores a Ele, colocando-nos em pé, por gentileza, o hino número 220. Miltinho e Kátia vão nos ajudar. 220. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Em torno da página 1000. Eu sei que é um livro que você não lê com tanta facilidade. Vem Obadias, Miqueias, Naum, Amós e ele.
Amós, Naum e ele. Um pouquinho antes de Sofonias. Tá bom? Na minha Bíblia, página 1059. Amós, Miqueias, Naum e Abacuque. É diferente, né? Quanto? 910, na página do presbítero. 910. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Os 4 primeiros versículos apenas, tá? Todos encontraram? Obrigado, Marcondes. São só 4 versículos. Eu quero ler os ímpares e pedir à igreja que leia os pares. Abacuque 1, de 1 a 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Lembram de algum tempo? Parece os nossos dias, não parece? Parece que Abacuque olhou para o ano 2015, para a situação do Brasil, para a crise que nós vivemos, e ele diz: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Assinado Brasil. Os irmãos podem sentar. Por conta desta crise que nós estamos vivendo, algumas famílias foram prejudicadas, tendo o seu provedor sido demitido. Várias famílias da igreja estão passando por lutas nesta área e outros sentem-se ameaçados. Hoje, uns 15 minutos antes do culto, eu quero convidar você para estar aqui, para orarmos ao Senhor, para que Ele reverta esse quadro, para que Ele mude isso. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queremos nos juntar na mesma experiência da igreja em Jerusalém. Na noite anterior foi preso Tiago e foi morto ao fio da espada. No dia seguinte, Pedro foi preso. E eles esperavam então apenas passar o dia para apresentá-lo e matá-lo. A igreja não se deixou levar, não se desanimou por conta das notícias acerca da morte do apóstolo, do irmão, do membro, do amigo deles. Um outro irmão, membro da igreja, também foi preso. E pela perspectiva iria morrer também.
Mas diz a Bíblia que continuava havendo incessante oração a favor de Pedro. E o Senhor libertou Pedro de uma forma e libertou Tiago de outra forma. Aliás, libertou Tiago de uma maneira e Pedro de outra maneira. A igreja não questionou por que assim, por que assado. Ela apenas se alegrou. A igreja se alegrou com a chegada de Pedro. Alguns irmãos nossos perderam o emprego. Nós vamos orar para que Deus mude esse quadro e possa abençoar. Eu quero convidar você a hoje chegar 19 horas. Já é culto. O culto não vai começar às 19h15, ele começa quando você chega. Ele começa no carro. A reunião apenas que começa às 19 horas. Venha, nós queremos orar ao Senhor por esses irmãos que atravessam essa dificuldade. Eu não sei se eu posso citar o nome, é meio constrangedor, mas eu fiz uma tarjazinha com um texto bíblico e com o nome deles. Tá bom? São mais do que o que os irmãos imaginam. Uma coisa eu digo para você, se eu tivesse desempregado, eu diria para vocês, irmãos, eu estou desempregado, orem, porque eu creio no poder da oração. Eu não tenho vergonha de ter sido demitido. Eu fiz alguma coisa errada e fui demitido. Ou houve lá uma redução dos funcionários e eu fui demitido. Eu preciso que vocês saibam que eu estou desempregado. Porque vocês vão orar e vocês vão, ao ouvir de algum emprego, me dizer, olha, em tal lugar tem uma vaga assim que é a tua cara. Isso é expressão de amor. Então eu não sei se eu posso citar os nomes, fico meio sem saber o que fazer. Mas no papelzinho eu coloquei o nome de pelo menos 18 irmãos nossos. É muita coisa. Eu queria orar. Aí se esses irmãos me autorizarem, pastor, manda brasa. Aí eu vou soltar os nomezinhos para a gente orar, tá bom? Aí quem recebe o nome vai saber quem é. Se você porventura não conhecer, quem que é esse aqui? Não tem problema. Na oração diga, Senhor, eu não conheço não, é esse aqui, ó. Mas o Senhor sabe quem é. Vai lá e visita ele. E abre uma porta de emprego para ele. Tá bom? Hoje, enquanto isso, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Queria convidar o coral de homens para prestar louvores ao nosso Deus. Brilho celeste.
Nesses últimos 6 meses, esteve conosco uma equipe de rapazes e moças da OM, gente responsável, gente que conhece Deus, que distingue a voz de Deus. E como é uma escola, uma agência de missões, eles vão, chegam e saem. E essa semana haverá uma mudança no quadro. Alunos vão para o campo. E nós queríamos abençoar a ida deles. Queria chamá-los aqui à frente para nós orarmos. Aí em agosto chega uma nova equipe. E serão preparados. A igreja foi abençoada por eles. Ministério de casais, Ministério de infância. Foi ricamente abençoado pelo trabalho destes irmãos. E nós queremos agradecer a Deus a vida de vocês. Juntamente com eles, há uma equipe de 180 pessoas que terça-feira vão para um lugar ermo chamado Santarém, no meio do Pará. Vilas, aldeias, ribeirinhas, fazer evangelismo. Dentre esses 180, há Mauri. Vem cá, Mauri. Há um bom tempo a Mauri faz isso. E nós queremos orar para que Deus possa abençoar o trabalho desta equipe que sai para fazer missões. Que o Senhor possa conduzi-los com segurança, possa abençoá-los, possa levá-los, guardar a saúde. E que a palavra que vai sair da boca deles venha da boca de Deus. E que o Senhor proteja a saúde e os guarde de todo o mal. Quero convidar o presbítero Perotti, que já fez esse trabalho, Asas de Socorro, é o que o Amauri estará fazendo em Santarém a partir de terça-feira. Ele fez no Amazonas, e nós teremos essa mesma equipe, uma equipe maior, 20 e poucas pessoas, daqui da igreja, que vão se deslocar para o Amazonas. Alguns estão aqui já, nós vamos orar depois por eles. Mais próximo, por favor, meu irmão. Seus nomes? Cíntia, Vanessa e Amauri. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu sustentas a Tua obra com recursos, ó Pai, com materiais e, sobretudo, com pessoas habilitadas, ó Pai, para fazer aquilo que Tu queres, ó Pai, para este povo que tanto precisa de Ti. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela disposição do Amauri, da Vanessa e da Cíntia, que estão, ó Pai, Obrigado, dispostos Jesus. a ir para o Teu campo, Senhor, ministrar a Tua palavra e fazer o bem que Tu preparaste, Senhor, para pessoas que precisam de Ti, Senhor. Pessoas que precisam ouvir da Tua santa palavra, Senhor, abraçar os Teus caminhos e aceitar a salvação que Cristo Jesus oferece a todos. Pedimos, ó Pai, que Tu estejas com eles em tudo o que fizerem, que Tu unjas, ó Pai, as suas ações, o seu falar, tudo, ó Pai, que eles fizerem, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que eles sejam fortes o bastante, Senhor, para suportar as dificuldades no campo, Pai. Que Tu sabes, ó Pai, na pessoa de Jesus Cristo, que já esteve aqui conosco, essas dificuldades são muitas, ó Pai, e a oposição é muito forte. Mas nós Te rogamos, Senhor, que eles tenham ânimo, ó Pai, redobrado, que eles tenham disposição e energia para suportar essas dificuldades e, vencendo esses desafios, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. Amém, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos o prazer, ó Pai, de fazer esta oração, ó Pai, e de acompanharmos estes irmãos em oração e em envio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua obra. Obrigado porque nós estamos aqui, ó Pai, unidos neste ideal missionário, ó Pai, para que o Teu nome seja levado a todo canto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Amauri. Obrigado, meu irmão. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Obrigado. Capítulo 6, versículo 6. Coríntios, 2 Coríntios 9, 6 e o 7 diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós queremos consagrar ao nosso Deus agora os nossos dízimos e ofertas. E nós vamos cantar louvores, e enquanto cantamos, os irmãos podem trazer os seus dízimos, compromissos de fé que nós temos com o Senhor, compromisso de gratidão. Vamos cantar o número 133 dos cantos espirituais. Que receba e abençoe. Quero convidar para esta oração a Kátia. Obrigado, Kátia. Pai, abre realmente o nosso coração, amém, Senhor Jesus, amém, para que possamos orar, ou contribuir ou ir, Senhor Jesus, e fazer a sua soberana vontade na nossa vida, Pai. Muitas vezes nós cantamos e nem prestamos atenção, Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a atenção agora para este momento, Pai, para que o Senhor tome o nosso coração, Pai. E dispõe, Senhor Jesus, a nossa vida naquilo que Tu queres. Temos feito tão pouco, Senhor Jesus. E o Senhor, mesmo assim, a Sua fidelidade nos alcança e o Senhor nos ajuda a caminhar. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós podemos participar da igreja com o dízimo, Senhor. Obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos honrou com isso, Senhor Jesus, enquanto muitas pessoas não conseguem contribuir, ó Pai. Abençoa toda a liderança da nossa igreja para que eles possam usar esse dinheiro com sabedoria, Senhor Jesus. A sabedoria que vem dos céus, ó Pai. Para que a nossa igreja seja administrada financeiramente, Senhor Jesus, por Ti. E não por homens, Senhor Jesus, mas sim por vasos usados por Ti, ó Pai. Esta é a nossa oração de petição e agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar louvores? Obrigado.
O último versículo do Salmo 19 diz: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então que essa seja a nossa oração nesse dia, que as nossas palavras e o meditar do nosso coração agradem ao nosso Deus, a quem nós estamos aqui para louvar. Vamos cantar esse corinho. Amor
Espírito Santo está presente aqui, é esse doce Espírito. E vamos dizer a Ele: Senhor, eu consagro a minha vida neste dia, neste momento, para que o Senhor fale no meu coração, para que o Senhor me use como no caso do pastor. Vamos fazer deste cântico uma oração, pedindo ao Senhor que continue falando conosco. Vamos fazer disso um momento de consagração, amém? Tudo o que sou, tudo da nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida financeira, profissional, nossa vida como igreja. Vamos entregar todas as nossas áreas da nossa vida e crer que o Senhor vai fazer algo diferente. E que seja para o louvor e para a glória do Senhor Jesus, a minha igreja. a sua Bíblia na carta escrita a Filadélfia, a igreja na Filadélfia. Carta do Senhor Jesus à igreja da Filadélfia, localizada em Apocalipse, capítulo de número 3. Carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7. Mesmo assentados, diz assim a palavra. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, fala ao nosso coração, entendendo a nossa realidade, animando-nos nesta caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma pergunta que eu tenho ouvido de irmãs que lutam, uma pergunta que eu ouço de alguns irmãos desempregados na luta, de jovens que estão na incerteza acerca de faculdade, de famílias que atravessam crises. Ouço em oração, ouço em palavra, ouço em visita, é essa. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando esta crise não passa? Até quando eu vou ouvir só o barulho do silêncio? Até quando eu abro os braços e não encontro ninguém? Até quando eu falo e parece que a voz ecoa no vácuo? Até quando? Até quando parece que as minhas orações batem num céu de bronze? Até quando eu vou ter esse sentimento de que o meu louvor não chega ao Senhor? Até quando eu vou ter esse sentimento de que a minha oração não chega ao Senhor? Até quando vai parecer aos meus olhos que os teus braços estão cruzados? Até quando eu vou esperar o meu marido acordar para a realidade da nossa situação? Até quando eu vou aguardar o meu filho bater na porta e dizer: mãe, eu cheguei. Larguei as drogas. Até quando, Senhor, eu vou chorar sem consolo? Até quando eu vou gritar sem que volte para mim resposta? Até quando, Senhor? É o grito de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Quando é que vai haver uma reação que eu veja como reação? Até quando eu vou distribuir folhetos sem uma reação sequer? Até quando eu vou distribuir currículos sem um telefonema? Até quando eu vou dobrar os meus joelhos sem que haja uma resposta que eu entenda? Deus reagiu. Isso sim é uma resposta. Até quando eu vou perder sem estancar? Quando o Senhor vai colocar um limite na minha dor? Quando é que o Senhor vai abrir os olhos da minha esposa para que ela entenda a realidade da nossa situação financeira e ela quebre o cartão de crédito? Até quando, Senhor, eu vou esperar que isso aconteça? Quando é que alguém vai chegar para mim e vai falar: você quer namorar comigo? Até quando, Senhor? Até quando? Quando é que o Senhor vai abrir a porta que eu estou esperando que seja aberta? O Senhor mesmo disse: eu abrirei e ninguém fecha. Quando isso vai acontecer na minha realidade?
quando vai acontecer para mim? Eu creio que essa pergunta de Abacuque nos leva para o Apocalipse. Ouvindo tantos irmãos, tantos jovens, tantas famílias gritando isso, até quando? Quando é que vai vir? Quando vai acontecer? Quando muda esse quadro? Quando é que o Senhor vai ver isso aqui? Aí eu lembrei de Apocalipse capítulo 3, a carta que ele escreveu para uma igreja que passava por uma tribulação enorme. Tinha pouca força, mas perseverava com pouca força. Uma igreja que tinha membros com a situação que é a nossa. Mulheres casadas sem marido. Tem isso em São José dos Campos? Tem. Se eu perguntar para você, aonde que está o seu marido? É capaz que algumas baixem a cabeça e não tenham resposta para me dar. Se eu perguntar para você, aonde é que está o seu filho? É capaz que alguns pais baixem a cabeça e não tenham como me responder. Se eu perguntar, e a família, como é que está? É capaz que alguns digam, que família? Você se refere a que família mesmo? Até quando, Senhor? Aí eu me lembro de Apocalipse, que vivia uma situação como essa. Tens pouca força, no entanto guardaste, não negaste o meu nome. Uma perseguição, uma opressão, uma luta. E ele diz, eu te guardarei da hora da provação. Isso quer dizer que vai piorar? Parece. Aí há uma palavra que me enche de graça, de alegria, de força, de esperança. É essa aí. Há uma mensagem que produz força. Ele diz, eis que venho sem demora. Para uma igreja atribulada em angústia, em sofrimento, em crise. Para um país que tem o governo que tem. Ele diz, eu venho sem demora. A resposta dele para o meu clamor é essa, eu venho sem demora. Quando eu digo, até quando, Senhor? Ele diz, venho sem demora. Senhor, mas eu quero que o Senhor entenda que o tempo para mim é diferente do tempo para o Senhor. O Senhor, um dia e 1000 anos tem a mesma coisa. Para mim não, para mim um dia tem 24 horas, e 24 horas é um dia. E como o Senhor viveu a minha realidade, eu fico muito confortável em te dizer, até quando, Senhor? Mais um dia? Mais um sol se pôs em cima da minha dor. Mais um sol se põe em cima da minha crise, da minha angústia, até quando? Não é pecado eu perguntar para Ele, na minha intimidade, até quando, Senhor? O Senhor não muda o quadro da minha casa? Até quando eu não chamo o meu marido de meu amor? Até quando? Eu não vou poder chamar o meu filho de meu filho? Até quando eu não celebro a mesa como algo agradável, em que podemos dar as mãos e dizer obrigado pelo alimento que está na mesa? Não porque não tem alimento, mas porque não tem paz nem ambiente para dizer isso. Até quando a minha oração de gratidão vai ser vazia? Não porque eu não tenho alimento, eu não tenho motivação. Aí ele chega e diz, eu venho sem demora. Isso me enche de esperança. Para quem está cansado, ele diz, venho sem demora. Para quem está desencantado, ele diz, venho sem demora. Para quem perdeu o rumo da casa, ele diz, venho sem demora. Para quem acha muito melhor estar no emprego do que estar em casa, ele diz, venho sem demora. Para quem está perdido, sem saber que direção tomar, ele diz, venho sem demora. E a presença dele é suficiente, não só para iluminar, esclarecer, direcionar, mas pacificar a nossa alma. Ele é o príncipe da paz. O que nós precisamos é disso.
Não é de emprego, nem de marido, nem de filhos. Precisamos é da presença dele constante em nossa realidade, dizendo: fica tranquilo, eu venho sem demora. Quem diz isso não são políticos numa época de eleição. Quem diz isso não são empresários que podem proporcionar emprego para você ou para o seu esposo. Não são teorias. Quem diz isso é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá, aquele que diz: eu conheço as tuas obras, conheço você, chamo você pelo nome, e o que eu digo para você nesta tua realidade é: eu venho sem demora. Pacifica a minha alma, tranquiliza, ele me faz ver um porto seguro no meio da tempestade. Ele me firma os pés sobre uma rocha. Ele diz: venho sem demora. Isso conforta. Essa mensagem é para nós. Mas ele diz mais do que isso. Guarda o que tens. O que é que eu tenho, Senhor? Eu olho para as mãos e não vejo nada. Olho para a despensa, não vejo nada. Abro a geladeira, não vejo nada. O meu currículo não agrada ninguém. O meu cardápio não satisfaz ninguém. E você fala para guardar, guardar o quê? Guardar como? Guardar onde? Eu conheço as tuas obras. Guarda o que você tem. Que conforto, que consolação tem meu coração. Que prazer saber que ele me viu, que ele me conhece, que ele diz: eu te vi antes de Filipe, debaixo da figueira eu te vi. Eu sei que você está numa luta, conserva o que você tem. Vão querer tirar de você, conserva o que você tem. Essa mensagem requer de mim, portanto, uma postura de lutar para não perder o que eu tenho. Que ele viu o que eu tenho. Às vezes eu olho e acho que não tenho, mas ele que vê profundo diz: você tem. Não perca o que você tem, o que foi conquistado. Até quando, Senhor? Conserva o que tens. Isso quer dizer que pode piorar? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa ruir. Investe onde os ladrões não roubam nem minam, onde a ferrugem não corrói, a traça não destrói. Guarda o que tens. Essa mensagem, ela é enviada para a igreja, não é para o mundo, não é para os sem esperança, não, é para os que têm esperança. A mensagem é para a igreja. E quem escreve é o santo, o verdadeiro. É o amém de Deus. Aquele que abre e fecha. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Que conforto saber que servimos a ele. Quem é o dono da Petrobras? É Deus. E o dono da Embraer? É Deus também. E o da Johnson? É Deus. Quem é que manda em São José? É Deus. Quem é o dono da GM? É Deus. A terra toda é do Senhor. Toda a terra. Se a GM está na terra, é de Deus. Agora, se ela está fora da terra, aí vamos ver de quem é. A terra toda é do Senhor. De quem é o teu patrão? É de Deus. Terrível, mas é de Deus. Injusto, mas é de Deus. Mal, mas é de Deus. A terra toda, os moradores, todos são do Senhor. De quem é o ímpio? É de Deus. Será que é de Deus porque eles vivem com a cabeça? Não. Na lua? Não. É de Deus porque todas as empresas são do Senhor. E nós somos herdeiros dele.
Portanto, eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa mensagem exige de mim uma postura de não entrega, de não jogar a toalha. Venho sem demora. Produz esperança e produz uma reação em mim. Até quando? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu quero esquecer as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo da soberana vocação, como fala Paulo. É isso que eu vou fazer. Não vou guardar mágoas no meu coração. Vou guardar boas lembranças. Quero trazer à memória o que pode produzir esperança. Não o que pode produzir desarmonia. Porque tem gente que é perito em guardar mágoa. Você acha que eu esqueci o que você falou? Esqueci não, hein? Você acha que eu já esqueci o que você fez? Há 10 anos, não esqueci não. Guarda coisa boa. Já que vai guardar, guarda coisa boa. Que a sua memória seja agradável ao Senhor. Que Ele abra a sua mente e só veja coisa boa. Que Ele abra o seu coração, um tesouro de coisas boas, um baú de boas lembranças. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. E Jeremias lembrou de 3 coisas, né? A fidelidade, a bondade e a porção do Senhor. Até quando? Não sei. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Curve sua cabeça, por gentileza. Essa palavra é para você. Querido Jesus, ouvimos a tua mensagem de consolo e também exortação, que nos motiva a esperar. O Senhor disse que colocou uma porta aberta diante de nós e ninguém pode fechar. O Senhor viu que a nossa força é pouca, mas que lutamos para conservar a tua palavra. O Senhor viu isso. O Senhor viu o que ninguém viu. O Senhor viu o que às vezes nem nós mesmos vimos, porque o Senhor vê de uma forma profunda, eterna, vê de dentro para fora. E o Senhor diz para nós que vem sem demora. E falou para conservar. E o Senhor ainda prometeu que nos daria, ó Deus, recompensas e galardões, coisas que ninguém pode imaginar. Quero te agradecer por isso. E pedir que a tua bondade assista este povo que ora dizendo até quando. Esse povo que fala aguardando o até quando. Abençoe, ó Deus, os que estão aqui, os que assistem pela internet. Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Coral.
obrigado. Você veio cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer para esta igreja receber os membros e também aqueles que o Espírito de Deus tem trazido para cultuar aqui. Vamos orar ao Senhor. Após a oração, nós estaremos encerrando a nossa reunião, para que Deus possa abençoar. Em seguida, temos uma escola dominical especial, tá? E vocês estão convidados para esta EBD especial. Temos orado por ela, percebemos que é uma necessidade da igreja tratar desse assunto. São 2 aulas especiais que nós teremos com a nossa irmã Ana Lúcia. Vamos orar agora, pedindo que Deus abençoe-nos aqui. E eu quero convidar o Felipe Lemes, que vem aqui orar, encerrando a nossa reunião. Obrigado, Felipe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por esse dia, te louvamos pela palavra que o Senhor trouxe através do pastor para as nossas vidas hoje. Te agradecemos porque o Senhor tem se mostrado presente em nossas vidas e porque nós podemos confiar em Ti. Aleluia. Que mesmo em qualquer situação que seja, o Senhor está no controle e o Senhor tem maravilhas na nossa vida. Obrigado. Pedimos pela aula da escola dominical que vamos ver agora. Que o Senhor esteja abençoando os professores com palavras de sabedoria, de poder, que venham a nos ensinar, a nos dar crescimento em assuntos que nós precisamos aprender, Pai. Cuida de nós, cuida de nossas famílias, Por favor. orienta os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar em pé. Obrigado. Obrigado, Felipe. Deus abençoe o seu dia. Abençoe a sua mesa. Que haja mais do que alimento na sua mesa. Haja comunhão. Que seja o pão da paz, o pão da alegria que você vai compartilhar. Que seja o pão da esperança, aquele que produz força e que revigora não só o físico. O Senhor abençoe a tua casa, abençoe a obra de tuas mãos, o solo debaixo dos teus pés. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde do que Ele chama de mal. Guarde os teus filhos, venha sobre a tua prole a bênção do Senhor. E que o nome do Senhor seja encontrado na vida dos teus filhos e dos teus netos. E que eles sejam instrumentos para a glória de Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita, eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e também com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada e gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.